Boa noite, começa agora o Jornal 10, seja bem-vindo, vamos às manchetes. Conselho de Ministros aprova o projeto de resolução para reestruturar a TACV. Agência de Aviação Civil promove formação em medicina aeronáutica. O Governo vai criar mecanismos que regulam a situação das adolescentes grávidas no sistema educativo. Pyongyang insta Seul a travar confrontação após a eleição de Moon. A operação de segurança em Fátima é a maior de sempre em Portugal. Ano agrícola em Angola garante 70% das necessidades de cereais. Boa noite, comecemos com a atualidade nacional. O Conselho de Ministros apreciou o decreto-lei que aprova o projeto de resolução que cria a equipa técnica nacional responsável pela formulação do Programa Nacional e Investimento Agrícola e Segurança Alimentar. Apreciou ainda a proposta de resolução de acordo entre o Ministério da Defesa de Cabo Verde e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o projeto de resolução que manda os Ministérios das Finanças e da Economia e Emprego a fazerem aprovar o plano de reestruturação da TACV. Segundo o porta-voz do Conselho dos Ministros, tendo em conta as constantes perdas que esta companhia de bandeira tem, o Governo decidiu reestruturar a TACV, visando melhorar o seu valor de mercado, tendo em conta o processo de privatização, que poderá ser total ou parcial, de modo a assegurar também que, até a conclusão do processo de privatização, as perdas contínuas e a dívida acumulada de mais de 90 milhões de euros deixem de ser uma ameaça à estabilidade financeira do país. De acordo com este governante, o Governo decidiu ainda não utilizar os fundos públicos para continuar a subsidiar uma empresa como a TACV. Considerando tudo isso como conta, foram mandatados o Ministro das Finanças e o Ministro da Economia e Emprego para fazerem aprovar em Assembleia Geral o plano de reestruturação da TACV. Estamos a estudar, como o Sr. Primeiro-Ministro anunciou há dias, o Sr. Ministro das Finanças também, estamos a trabalhar com o Banco Mundial neste processo de prepararmos a empresa para a privatização. É algo que vai acontecer o mais rapidamente possível. Não posso lhe dizer o timing, porque estamos a trabalhar, é um dossiê muito complexo, mas há uma decisão definitiva do Governo em relação a esta questão. Interpelados pelos jornalistas sobre a data da privatização da TACV, este responde. A privatização dos TACV vai acontecer assim que concluirmos todo o processo. E acredito, pode ser ainda este ano. No entanto, não avançou se esta privatização requer o despedimento dos trabalhadores dessa empresa, alegando que os ministros mandatados para aprovar o plano é que podem confirmar ou não esses despedimentos. O PACV reagiu hoje ao pronunciamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre as dívidas das representações diplomáticas de Cabo Verde no exterior à Segurança Social, dizendo que o próprio ministro, confrontado com as reivindicações justas dos trabalhadores, sacode as mãos e passa comodamente as responsabilidades para os outros numa irresponsabilidade que não dignifica Cabo Verde. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde culpou o governo anterior de má gestão e responsabilidade pelo mau funcionamento das missões diplomáticas no exterior ao ter deixado uma dívida superior a 400 mil euros. Derivado a isso, o vice-presidente do PACV diz: o ministro dos Negócios Estrangeiros, confrontado com as reivindicações justas dos trabalhadores, sacode as suas mãos e passa comodamente as responsabilidades para os outros e de forma que nós não consideramos tanto responsável e que não dignifica o país. Cabo Verde começou a dar os primeiros passos para constituir um corpo de servidores das embaixadas e postos consulares com a sua independência. Esses funcionários administrativos e técnicos faziam parte do quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros e eram considerados funcionários da administração central. O mesmo garante que no ano de 2000 o governo do MPD alterou este quadro através do decreto-lei que, entre outros, abriu a possibilidade de contratação local mesmo aos que já tinham um vínculo anterior. A partir dessa altura, e como nem toda a situação ainda estava clara, deste modo começamos a ter um conjunto de pessoas com vínculos precários e muitas vezes sem a devida cobertura da proteção social. A situação de precariedade foi se arrastando ao longo dos anos
até recentemente, quando se constatou que um conjunto de pessoas sem enquadramento regular ou com enquadramento pouco claros, com prejuízos diretos para as pessoas e para as suas famílias, estavam a contestar. Rui Semedo faz ainda alguns questionamentos ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. A questão que deve ser colocada ao Ministro é por que parou o processo. Por que não tomou conhecimento da comissão existente? Por que não fez funcionar a comissão durante todos esses tempos? Será por desconhecimento, por falta de informação ou por uma decisão deliberada de prejudicar os funcionários? Por que é que o Ministro deixou a questão chegar a este ponto em que é confrontado com a situação de ter que enfrentar uma greve dos funcionários da Embaixada de França que deverá ocorrer de 12 a 16 deste mês? Desta feita, Rui Semedo reafirmou que neste dossiê a responsabilidade do governo de Cabo Verde, que parece estar num profundo sono, para só acordar com sinais de alarme perante situações de incêndios provocados por falta de medidas ajustadas e responsáveis. A Agência de Aviação Civil promove a formação em Medicina Aeronáutica com o intuito de refrescar a obrigatoriedade da certificação médica, bem como aumentar o número de médicos com a especialidade aeronáutica. Esta formação, promovida pela Agência de Aviação Civil, em parceria com a Autoridade Nacional de Aviação Civil de Portugal, é destinada aos profissionais da medicina aeronáutica como forma de manter a certificação e garantir uma assistência vocacionada a esta área. Esta formação consiste em 2 aspectos. O médico formador, Vera Cruz, esclarece melhor estes aspectos. A legislação obriga que um médico aeronáutico designado tenha que fazer refrescamentos em medicina aeronáutica periodicamente. Para cada designação por período de 3 anos, é obrigatório que ele tenha a formação, um refrescamento em medicina aeronáutica. Nós, há 3 anos, fizemos um curso avançado em medicina aeronáutica, envolvendo vários médicos, e esses médicos estão aqui hoje também recebendo esse refrescamento. A formação, cujo propósito é o refrescamento e a certificação médica, decorre de 3 em 3 anos, sendo que a última foi realizada em 2013. Eu disse pelo menos 2 âmbitos. Um é o âmbito da obrigatoriedade da certificação médica, mas o outro é de aumentar o número de médicos, digamos, familiarizados com a prática de medicina aeronáutica, para garantir uma assistência mais vocacionada ao pessoal aeronáutico, mas também fornecendo maiores instrumentos a médicos vários para avaliação dos pacientes dentro das evacuações aeromédicas. Este curso conta com a colaboração de formadores renomeados de diversas áreas e a presença de 2 médicos portugueses. Com 18 participantes, decorre durante 2 dias nas instalações da Aviação Civil. A Universidade de Santiago promoveu hoje no campus da Cidade da Praia uma conferência sobre o tema A Problemática da Corrupção em Cabo Verde. O evento é dirigido aos alunos do curso de Direito daquela universidade. A problemática da corrupção em Cabo Verde é o tema de uma conferência promovida pela Universidade de Santiago no âmbito do curso do Direito. O objetivo do evento é identificar as causas, fontes e o impacto da corrupção no setor da justiça, assim como apontar soluções para a sua prevenção e combate no país. A corrupção é um fenómeno que envolve capacidade económica de alguém pagar para que um funcionário público ou equiparado a funcionário público faça algo que por lei está proibido de fazer ou deixe de fazer algo que por lei estaria obrigado a fazer. E faz com que as pessoas deixem de acreditar nos próprios serviços. Se você vai a um hospital e sente que por não ter dinheiro é tratado de forma diferente daquele que tem e consegue ilegitimamente pagar fora do que é suposto pagar para ser atendido à sua frente, apesar de ter chegado atrás de si, obviamente que isto faz com que deixe de acreditar nisso e principalmente que faz-lhe pensar que se tiver dinheiro vai fazer a mesma coisa para conseguir ter acesso aos serviços que quer.
Carlos Reis foi um dos profissionais a ministrar a conferência no campus da cidade da Praia. Na sua intervenção, o jurista afirma que a corrupção é um tema pouco falado em Cabo Verde, mas que põe muito em causa a estrutura do Estado e oprime a democracia. Isto porque as pessoas deixam de acreditar nas instituições que, em princípio, devem servir toda a gente de forma igual, de forma idêntica, sem nenhum tipo de discriminação. No fundo, a corrupção permite uma discriminação com base em poder económico e que sobreverte as regras que, acima de tudo, garantem o princípio de igualdade e o princípio de acesso e oportunidades das pessoas. A conferência sob o tema A Problemática da Corrupção em Cabo Verde teve lugar no campus da Universidade de Santiago da Praia. O evento foi ministrado pelo jurista Carlos Reis e o Conselheiro Nacional de Segurança Patrício Varela. A Ministra da Educação, Família e Inclusão Social anunciou hoje na Praia que o Governo está a criar normativos que regulam a situação de jovens e adolescentes grávidas no sistema educativo. Uma das medidas que serão tomadas é a obtenção de uma licença de maternidade. A ministra adiantou que esta decisão, que vai regular as jovens e adolescentes mães, iniciou com a entrada em funcionamento do Estatuto da Criança e do Adolescente em 2014, onde defendia a frequência das alunas no sistema educativo. A governante adiantou ainda que, com a concessão deste mecanismo de apoio, vai permitir às alunas, quando regressarem da licença, continuar sem problemas e ter sucesso nos estudos. Além do ensino secundário, este padrão vai abranger também o ensino superior e a ideia, de acordo com Maritza Rosabal, é a fazer com que as vítimas não percam a oportunidade de estudar, uma vez que tal resulta em perda do ano escolar, o que não é positivo para o país, afirma. Para a concretização deste projeto, em prol da defesa dos direitos das mulheres grávidas no sistema educativo, a ministra defende que as escolas precisam criar estruturas que garantem esse direito, como aulas de reforço e planos diferentes para estas questões. A Ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lelis, participa este sábado 13 na 17ª reunião do Comitê Ministerial do Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental de GIABA, que acontece em Monróvia, capital da Libéria. Os membros do GIABA reúnem-se uma vez por ano para aprovar as diretivas de política e discutir questões relacionadas com o funcionamento do Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental. Nesta 17ª reunião do Comitê, os ministros dos países membros deverão analisar e aprovar, entre outros assuntos, o processo e procedimentos de avaliação mútua revistos do GIABA e do calendário da segunda ronda de avaliação mútua. O GIABA foi criado no ano de 2000 com vista ao reforço da capacidade dos Estados-membros para prevenção e controle do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo na região. Importa realçar que Cabo Verde foi aceito no passado mês de fevereiro como membro de pleno direito do Egmont Group, depois de ter feito a sua solicitação em 2013. A cantora Teté Alinho atua hoje em Macau num concerto intitulado Mornas ao Piano, a convite da Associação de Divulgação da Cultura de Cabo Verde. A cantora cabo-verdiana Teté Alinho, recém-premiada nos CVMA com o prémio para melhor morna, atuará hoje em Macau num concerto único intitulado Mornas ao Piano, a convite da Associação de Divulgação da Cultura Cabo-Verdiana. Este concerto terá lugar no Teatro Dom Pedro V, em Macau. A cantora vai atuar acompanhada pelo pianista Ricardo de Deus, pelo percussionista Carlos e pelo conhecido contrabaixista português Carlos Barreto, três grandes músicos para uma sonoridade única. Ao longo da sua carreira, cantora e compositora, já gravou 4 CDs com os Cimenteira e 7 CDs a solo. A composição Mindelo da Mãe Alta, numa homenagem à sua mãe, do seu mais recente trabalho discográfico, Mornas ao Piano, recebeu no passado sábado o prémio para melhor morna atribuído pelo Cabo Verde Music Awards. Momento para conhecermos algumas manchetes do continente africano. Acompanhe. Somália.
A Grã-Bretanha acolhe a conferência de alto nível para discutir o agravamento da crise humanitária e da situação de segurança na Somália. Líbia, guarda costeira, intercepta barco de madeira carregado com 500 migrantes que estava a ser salvo por barco alemão que for, entretanto, atacado por traficantes. A Congo Democrático, o principal partido da oposição, critica o novo governo do presidente Joseph Kabila, que afirma minar anterior acordo. Uganda, Tribunal garante caução ao professora universitária Stella Anyanzi, detida em abril, por no Facebook ter chamado ao presidente um par de nádegas. Níger, forças de segurança recorrem a gás lacrimogéneo para parar protestos de associações da sociedade civil que defendem que o povo se deve mobilizar para defender o espírito democrático do país.